Meu nome é José Antônio, curso 7º período de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, 2020. Essa atividade ela é proposta para a gente desenvolver um vídeo em cima do documentário da BBC falando sobre a escravidão no Brasil. Então, essa escravidão ela iniciou-se há 5.000 anos atrás em outros países, né? Então, vamos focar mais aqui em cima dos acontecimentos da escravidão no Brasil. Então, há 500 anos atrás, o Brasil recebeu os seus primeiros visitantes europeus. Ou seja, então, só que desde então já havia alguns índios aqui. O Brasil, nosso país, que é conhecido pela dança, música, futebol, praias, entre outras coisas. Por trás de toda essa beleza esconde um passado obscuro. Foi construída a maior migração forçada de escravos no nosso país. O maior país escravista da história. Os Estados Unidos ele tem uma história dele ter escravizado as pessoas, só que não chega nem perto do Brasil. O Brasil foi 10 vezes mais do que o próprio Estados Unidos. Onde saiu 4 milhões de africanos da África para vir para o Brasil e serem escravizados. No ano de 1500, uma frota portuguesa chegou nas terras brasileiras, né, comandado por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de ir para a Ásia. Cortando pela África, ventos fortes trouxeram para as terras brasileiras. Portugal era um país pequeno, com uma população em média de 1 milhão de habitantes. As terras daqui eram maior que toda a Europa. Eles enviaram notícias para a capital, que era Lisboa, era o centro mundial de exploração. Anos antes, Vasco da Gama achou um caminho pelo sul da África, né? Abriu uma rota marítima para os demais países, onde os países poderiam estar explorando, né? Explorando outras riquezas em outros continentes. Ao chegar em terras brasileiras, Cabral mandou rezar uma missa na praia, onde os índios avistaram os portugueses, né? E os portugueses ficaram surpreendidos com a recepção que os índios teve com eles. Os índios todos nus, todos pelados, inocentes, tratando-os com sentimento, né, de amizade. Mais tarde eles iriam se arrepender da forma que eles trataram os portugueses. O nosso país não apresentava muitas riquezas, como na Ásia, né? A Ásia era ouro, prata. O seu único item valioso era o pau-brasil, que assim era chamado na Europa, onde se originou o nome do nosso novo país, Brasil. Portugal dividiu a costa brasileira entre ricos e colonizadores. Só que havia um problema, não tinha a mão de obra. O Portugal não conseguia fornecer imigrantes para desenvolver essa mão de obra no nosso país. Eles optaram, né, escravizar os índios, né, já que aquilo já era de costume em Portugal. Então, por toda a costa brasileira, os índios foram marcados a ferro e fogo pela primeira vez. Era estranho aquilo para eles. Eles viviam na caça da pesca, ou seja, eles não tinham um dono, né? A partir desse momento eles começaram a ser, não sei se é a palavra correta, a serem domesticados. A situação piorou: maus tratos, agressões, até mesmo assassinato. Milhares de índios morreram de doenças trazidas pelos portugueses: sarampo, varíola, resfriado comum. Em apenas 100 anos, a população de 4 milhões de índios se reduziu pela metade. Por volta de 1600 anos, né, os portugueses necessitavam de uma mão de obra. Voltaram para a África, já que eles haviam colonizado o sudoeste da África, incluindo a Angola, que foi a maior fábrica de pessoas, né? Ou seja, então esses escravos, todos eles vinham da Angola. As pessoas criticam nos dias de hoje como é transportado os animais. Os escravos naquela época eram parecidos ou pior, né? Como eles eram transportados. Eles eram transportados em navios, né? Vinham em torno de 300, 400 pessoas amontadas em um só lugar, onde que não tinha água, não tinha o ar para ele respirar, não tinha comida para sobreviver. A metade dessa carga era perdida. Muitos embarcaram da Angola em um único dia, em torno de 500, 600 até 1.000 escravos, né, no dia. Os donos de escravos são poucos e os escravos são grandiosas quantidades de escravos. Esses senhores enriquecendo com ouro e prata e escravos acorrentados no chão. Os portugueses eles tratavam a África como uma fonte de riqueza.
Na ideia deles, eles acharam que não iria acabar a quantidade de escravos que tinham lá, né? Eles eram marcados com ferro quente, expostos em feiras livres, né? Para ser vendidos aos seus senhores. No final do século XVI, as plantações aumentaram as suas riquezas. O Brasil se tornou uma grande colônia escravagista. Os portugueses colonizaram as terras o mais rápido possível. O açúcar era um dos itens mais valiosos na Europa. Há 5 séculos atrás, era valorizado como tempero, remédios e adoçantes. Em um mundo onde as coisas não tinham gosto, o açúcar valia mais do que ouro. As plantações na Europa eram pequenas de má qualidade. As terras do Brasil ofereciam maiores oportunidades, né? Quantidades enormes de açúcar eram enviadas para os portos como Amsterdã, Antuérpia e Veneza. O açúcar era o ouro brasileiro. Naquela época, quem era dono de engenho no século XVII era como ser donos de 3, 4 ou 5 poços de petróleo. Era um investimento muito grande onde se ganhava muito dinheiro. Os escravos eram as mãos e os pés dos seus senhores de engenho. Sem os escravos, eles não iriam conseguir desenvolver a tal plantação. A função dos escravos não era só o plantio, era também eles eram construtores, carpinteiros e entre outras atividades. Trabalhavam do pôr do sol ao anoitecer, de 18 a 20 horas por dia. Dizia-se que os escravos precisavam de 3 coisas: o pão para se alimentar, farrapos, roupas velhas e porretes para eles trabalharem. As plantações se espalharam para todo o Nordeste. O Brasil ocupou a maior potência mundial na exportação de cana-de-açúcar. Os donos, na importação do açúcar. Os donos de plantações viviam como reis, já os escravos não, né? Haviam donos de gênero que eles eram muito maus, né? Eram muito maus com os escravos, eles acorrentavam eles, batiam neles, né? Torturavam eles, em torno de castigo, era em torno de 300, 400 chibatadas, e mesmo assim eles trabalhavam, né, até a morte. Os escravos, quando vinham de outros países, a média deles de vida era de 7 a era de 5 a 7 anos. Os que viviam aqui no Brasil eram em torno de 20 anos. As mulheres, elas eram usadas como prostitutas, né, dos colonizadores no Brasil. Elas vendiam comida, elas eram abusadas sexualmente. A necessidade de escravo aumentou em 1690, onde houve a descoberta do ouro. Os escravos eram enviados para as minas para escavar e obter ouro para os seus donos. A cidade não tinha rede de esgoto, os escravos eram obrigados a carregar as fezes dos seus donos e jogar nas praias, onde que eles ficavam com doenças, né? Doenças, que ficavam carregando fezes para jogar na praia. A Igreja Católica, ela sabia de toda essa crueldade, fazer vista grossa, e os donos de escravos, eles eram obrigados a batizarem os escravos e catequizá-los eles, né? Então, os escravos, eles deveriam seguir o catolicismo, só que muitas das vezes eles não seguiam, né? Eles tinham suas tradições e crenças do seu país. Em 1800, aconteceu, vamos dizer, tipo não vou falar, não sei se a palavra é correta, houve uma revolta, né, dos escravos, onde eles não quiseram trabalhar, e aí onde se originou, né, que houve aquele descontentamento dos escravos com seus senhores, onde que muitos deles fugiam, eram caçados, onde que houve os famosos quilombos. Eram acampamentos onde os escravos refugiados eram acolhidos, e lá eles viviam, né, para eles não serem mais escravos, né? Então, o que acontece? Então, morreu muitos escravos em relação a essa demanda dos seus senhores que escravizavam eles para obter um lucro maior. Então, assim, a gente pode tirar algum ponto positivo em relação à escravidão. Quais são os pontos positivos? São a dança, a crença deles, que nos dias de hoje, muitas das pessoas obtêm essa crença, esse tradicionalismo da dança em nosso país, mais no Brasil do que na África, né? Então, os escravos, para um meio deles eles se defenderem, eles usavam a capoeira, que eles falavam que era uma dança, só que na realidade era uma arte marcial, né? E ali onde que eles poderiam se defender. Então, o que eu quero falar é que, infelizmente,
no nosso país, essa história ela não é muito contada porque foi uma podridão tão grande que as pessoas morreram, né, para beneficiar donos de açúcar. Agradeço a todo mundo e obrigado, boa noite.